Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui me assistindo nesta aula de hoje. Mais uma vez o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos e também de visualizações e curtidas nos vídeos. E isso vai fazer com que o YouTube reconheça que meus vídeos sejam relevantes, o conteúdo dele. E assim irá ser mais fácil de compartilhar esses vídeos. O YouTube vai pegar esses vídeos e vai divulgar mais vezes. Isso é muito importante para mim, porque aí vai fazer com que o canal seja mais conhecido e o conteúdo de direito tributário seja acessível a todos aqui de maneira gratuita e democrática. Esse é o objetivo do canal. Pessoal, vamos então continuar os nossos estudos e hoje nós vamos analisar mais um modelo de peças. Eu peço desculpas durante esse período que eu fiquei afastado aqui no YouTube. Faz uns dias aí que eu não posto aulas porque eu estava em período de viagem, mas já retornei e nós vamos continuar a nossa preparação para a segunda fase do 40º exame de ordem na nossa disciplina tão amada que é o direito tributário. Acho que a minha imagem está um pouco escura. Vou tentar aproximar aqui a luminosidade, acho que ficou melhor. Então, nós vamos tratar de mais uma peça processual, lembrando que a prova prático-profissional, metade dela é a peça prático-profissional. A prova vale 10 pontos, sendo que só a peça vale 5. Então, metade da pontuação vocês têm que garantir aí com a peça prático-profissional. Nós vamos analisar o exercício que caiu num exame de ordem que eu escolhi aqui, e nós vamos analisar uma peça, como a gente poderia montar essa peça processual para esse respectivo exame. Tudo bem? Então, como eu geralmente faço a dinâmica aqui no canal, eu vou colocar a minha imagem aqui no lado, vou ampliar um pouco mais a imagem do computador, e aí nós vamos analisar o exercício que caiu e entender qual que seria a melhor resposta para ele. E aí, respondendo qual que seria a peça processual cabível. Vamos lá? Perfeito, pessoal. Deixando aqui minha imagem no lado, aqui está a nossa prova de segunda fase. Peguei aqui o 35º exame de ordem unificado. Eu peguei pelo próprio site da banca OAB-FGV, aqui que vocês conseguem acessar pelo próprio site. E aqui embaixo tem a prova, os cadernos de primeira e segunda fase, a resposta definitiva, o gabarito, e o caderno de questões para cada uma das áreas e, como nós estamos aqui, de direito tributário. Então, nós vamos analisar o que caiu nessa prova do 35º exame de ordem. Vou ampliar um pouco mais aqui a imagem para que a gente consiga ler em conjunto qual que foi o enunciado aqui da questão. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou ler com vocês esse enunciado aqui. É claro que eu não vou conseguir mostrar para vocês toda a imagem no primeiro momento. Eu vou baixando aos poucos e aí a gente vai lendo parágrafo por parágrafo aqui para que a gente consiga entender o que o enunciado prático profissional perguntou para a gente aqui. Vamos lá. O que será que caiu para a gente neste exame? O que será que foi questionado neste exame de ordem na nossa peça profissional? Vamos lá. Diz o seguinte a questão. Ele geralmente vai trazer um caso e com base nesse caso nós vamos ter que apresentar a resposta. Vamos lá. Marta, residente domiciliada no município X, estado Y, apresentou dentro do prazo adequado sua declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física, IRPF, no ano de 2021, referente ao ano base de 2020, declarando devidamente, entre outros acréscimos patrimoniais, os seguintes. Primeiro, doação em dinheiro no valor de R$20.000 a ela feita por seu pai. 2. Quantia de R$150.000 que recebeu por rateio do patrimônio decorrente de liquidação de entidade de previdência privada, correspondente apenas ao valor de suas respectivas contribuições devidamente atualizadas e corrigidas. 3. Valor de R$25.000, referente à ação transitada em julgado em que houve condenação de certa empresa a pagar a Marta danos morais decorrentes do ilícito causado em relação de consumo. Os 3 valores anteriormente mencionados foram inseridos na declaração do espaço
os três valores anteriormente mencionados foram inseridos na declaração em espaços devidamente dedicados a referidos a rendimentos não tributáveis pelo Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, não tendo sido considerados na base de cálculo do imposto no ano base de 2020. Diante disso, Marta, em fevereiro de 2022, recebeu notificação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, SRFB, para comparecer a uma unidade de atendimento da Secretaria da Receita, a fim de prestar esclarecimentos pela ausência de recolhimento do imposto de renda da pessoa física, sobre os três valores acima declarados presentes na sua declaração de 2021. Marta prestou esclarecimentos de que, quanto ao valor de R$20 mil, em razão de ser doação em dinheiro de pai para filha, de valor não muito alto, não foi celebrado o contrato escrito de doação. Contudo, houve transferência bancária entre contas em que consta no extrato bancário o registro feito pelo seu pai à época, doação. Afirmou também que ambos declararam devidamente a doação em suas declarações de ajuste anual do IRPF no ano de 2021, bem como a doação foi devidamente declarada e pago o respectivo imposto ao fisco estadual. Quanto aos dois outros valores, a quantia de R$150 mil e de R$25 mil, asseverou que, segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, se tratavam de hipóteses em que não haveria incidência de IRPF. Os esclarecimentos, contudo, não foram acolhidos pelo Fisco Federal, que lavrou auto de infração contra ela, contendo lançamento suplementar de ofício cobrando o IRPF quanto aos valores acima apresentados, com a devida atualização monetária, juros de mora e multa tributária. Irresignada com a cobrança, Marta lhe procurou como advogado ou advogada, você que está me ouvindo, para propor a medida judicial visando a anular tal auto de infração, tendo você optado por uma ação anulatória de lançamento tributário, uma vez que teria de ser ouvido como testemunha o pai de Marta, o qual doara o dinheiro a ela, mas sem contrato escrito. A ação foi distribuída na primeira vara federal do município X. Na sentença, o juiz de primeiro grau, embora tenha reconhecido a suficiência da instrução probatória, julgou improcedentes os pedidos de Marta e condenou-a ao ônus de sucumbência. Diante deste cenário, como advogado ou advogada de Marta, ciente de que se passara 10 dias úteis da intimação da sentença, redija a peça adequada para, no bojo do mesmo processo, tutelar o interesse de sua cliente, atacando a sentença prolatada, não sendo necessário apresentar relatório dos fatos. Observação. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para o respaldo da pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, nós temos aqui um enunciado muito interessante que nós vimos aqui no caderno, de questões, nessa peça prático-profissional. E nós observamos aqui uma coisa, quando vocês batem o olho numa questão de peça prático-profissional, vocês têm que observar uma coisa, em que fase do processo nós estamos. Porque nós temos aqui uma demanda proposta por Marta que quer que declare a nulidade de um tributo que ela considera ilegal que está sendo cobrado pela Receita Federal, que é o imposto de renda da pessoa física sobre esses rendimentos aqui ilustrados no exercício. Só que o que acontece? Ela já propôs uma demanda de primeiro grau, não foi? Lá no final da questão, como nós vimos aqui, ele já começou a dizer o seguinte: a ação foi distribuída na primeira vara federal do município X. Então, o primeiro grau da jurisdição já foi acionado. Já foi proposta uma ação judicial. Já foi proposta uma petição inicial, nos moldes do artigo 319 do CPC. Já houve o início de um processo no primeiro grau de jurisdição, ou seja, no início do Poder Judiciário.
Agora, o que aconteceu? O juiz ele acolheu a demanda, só que ele julgou improcedente o pedido de Marta e ainda por cima condenou ela a pagar pelo ônus de sucumbência, ou seja, de pagar pelas custas processuais, de pagar à União, né, à Procuradoria Federal, as custas do processo, os honorários advocatícios. Só que Marta não se conformou com a decisão de primeiro grau. E o que ela quer agora é propor uma demanda contra a sentença prolatada. Olha só, a questão já disse bem claro, inclusive ela grifou aqui em negrito, ela deixou destacado aqui, que a demanda é contra uma sentença de primeiro grau. Bom, então nós já temos uma dica aqui. Qual será a peça processual cabível nesse caso? Porque se eu estou falando de uma demanda que já se iniciou no primeiro grau, o juiz apreciou e emitiu uma sentença de mérito que não foi procedente ao meu cliente, qual que é a peça possível para poder contestar a sentença de primeiro grau? Se nós já extinguimos o primeiro grau, se já propomos uma ação inicial, uma petição inicial, e ela foi indeferida pelo juiz de primeiro grau, no caso aqui em questão, da primeira vara federal do município X, então nós não vamos propor aqui petição inicial. A peça processual cabível aqui para esse caso não é uma petição, porque o processo já começou em primeiro grau, mas o juiz não concedeu o meu pedido. Então eu, insatisfeito, vou recorrer a uma segunda instância, para que o tribunal, que está acima dessa jurisdição federal, corrija, reformule e obrigue que o juiz conceda o meu pedido. Então, se eu quero recorrer, qual que é a peça processual cabível? É o recurso, obviamente. Mas aqui eu vou recorrer do quê? Eu vou recorrer de uma decisão interlocutória ou eu vou recorrer de uma decisão de mérito? Ele falou de uma sentença prolatada, ou seja, de uma sentença que já julgou o mérito da causa e que condenou nossa cliente, Marta, a pagar até mesmo o ônus de sucumbência, de pagar as demais despesas do processo e de arcar, por sua vez, com o pagamento do tributo. Então, se eu estou querendo recorrer de uma sentença que já finalizou o primeiro grau de jurisdição, contra a sentença de mérito, o que eu proponho? Uma apelação. Porque o agravo de instrumento não cabe nesse caso. O agravo de instrumento é uma peça, um recurso processual que somente é cabível contra a decisão interlocutória, contra uma decisão apenas de primeiro grau, que ainda está acontecendo. Se eu estou falando de um processo de primeiro grau que ainda não acabou, e eu estou recorrendo de uma decisão que ocorreu nesse processo, que ainda está ocorrendo em primeiro grau, uma decisão interlocutória, por exemplo, um juiz que indeferiu o meu pedido de tutela de urgência. Aí, contra esse pedido, contra essa decisão que indeferiu o meu pedido de tutela de urgência, o que eu proponho? Um agravo de instrumento. Agora, se eu estou recorrendo de uma decisão definitiva de primeiro grau, o que eu proponho? Uma sentença de primeiro... Eu proponho, uma apelação, porque aí eu quero que o tribunal corrija a decisão de primeiro grau. Eu estou contestando a decisão que encerrou o processo de primeiro grau, a decisão meritória, a decisão de mérito emitida pela, no caso, primeira vara federal do município X. Então, por isso que nesse caso cabe o quê? Propor uma apelação. Então, o recurso que nós vamos ver hoje é de uma apelação. E como é que eu posso moldar esse recurso? Nós temos duas grandes partes do nosso recurso. Nós temos a folha de interposição e depois nós temos o quê? Lembra? Folha de interposição, nós temos depois as razões recursais. Então, primeiro vem a folha de interposição, depois as razões recursais. Agora, o endereçamento. Lembra disso? Para quem que eu vou endereçar? A folha de interposição, como eu estou falando de uma apelação, eu vou endereçar para o juízo de primeiro grau, para que o juiz da primeira vara federal do município X remeta o meu recurso ao Tribunal Regional Federal. Porque acima da instância federal, quem é que está? O Tribunal Regional Federal. É a segunda instância federal. Então, a folha de interposição vai para o juiz de primeiro grau, no caso da primeira vara federal do município X, enquanto que as razões recursais vão para o presidente do tribunal. O presidente do Tribunal Regional Federal da região. Então, o segundo grau, a segunda parte do processo, que é as razões recursais, vai para o presidente do TRF. Primeiro grau, juiz da vara federal.
segundo grau, presidente do TRF. Esses são os endereçamentos. E nós vamos ver um modelo hoje de no caso de uma apelação judicial, seguindo os moldes que a gente conhece do CPC e também tendo como base o Código Tributário Nacional. E, pessoal, aqui nós temos todos os relatos do que aconteceu na questão. Se vocês quiserem, embora a questão disse nesse caso que não é necessário apresentar o relatório dos fatos, mas eu sempre recomendo porque faz parte da moldura do recurso. Vocês precisam colocar nas razões recursais o que aconteceu. Então, vocês vão reler novamente essa questão aqui que a gente viu e escrever com suas palavras quando chegar na parte das razões recursais. E como é que se monta essa razão recursal? Como é que se monta as partes da apelação? Vamos lá. Vou mostrar para vocês um modelinho que eu fiz. Eu vou ver se eu consigo ampliar aqui para vocês, pessoal. Não sei se a minha imagem está tapando muito, mas o que eu queria mostrar para vocês é um modelo numa visão panorâmica, numa visão geral. Aqui no meu lado tem uma peça inicial, que é o que a gente viu, que se chama folha de interposição. Eu começo com o endereçamento, depois o processo, aí eu qualifico as partes e eu quero que o meu pedido seja endereçado ao Tribunal Regional Federal. Então, a primeira coisa que vem, a folha de rosto, é o que a gente chama de folha de interposição, onde eu vou direcionar ao juízo de primeiro grau e aí peço que depois seja direcionado ao Tribunal Regional Federal, tudo bem? Então, a primeira folha é a folha de interposição. Depois dela, vem as razões recursais. E lembra que eu termino, inclusive, pessoal, essa folha de interposição, assim como uma petição inicial, eu termino da seguinte forma: termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. E como é que se estrutura as razões recursais? Qual é a estrutura de uma razão recursal? Eu começo, então, com as razões recursais, com o título, coloco o nome da apelante, que é a nossa cliente, a Marta, o apelado a quem estou recorrendo, contra quem, a União e a Secretaria da Receita Federal. Aí eu saúdo o presidente do Tribunal Regional Federal, com essa saudação aqui, ilustres presidente, desembargadores federais, membros. E primeiro eu começo com a exposição dos fatos. Explico o que aconteceu no caso, que é a questão que a gente analisou. Eu vou reler e escrever com as minhas palavras, a parte da exposição dos fatos. Logo depois, tem a parte do direito. A parte do direito, no caso, é a fundamentação jurídica do meu pedido. Eu vou justificar por que eu estou apresentando uma apelação. E qual que é o direito do meu cliente, no caso da Marta, da minha cliente, a Marta. Qual que é o direito que ela tem de pedir a nulidade deste tributo que está sendo cobrado pela Receita Federal, em sede de imposto de renda. Eu vou justificar aqui na parte do direito. Logo após, vem a parte dos pedidos. E assim como numa petição, eu vou ter que elencar em letras ou em números. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que colocar em ordem os pedidos que eu estou fazendo, no caso aqui, do meu recurso. E aí eu finalizo, assim como numa petição. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Beleza? Então, voltando lá do início, nós temos a primeira folha de interposição, que são dá apenas uma folha. Logo após, vem as razões recursais, que é a parte maior. E aí eu começo com a saudação ao desembargador presidente. Logo abaixo eu falo a exposição dos fatos, o que aconteceu no processo. No tópico 2, a parte do mérito ou do direito, ou seja, qual é a justificativa jurídica do meu pedido, da minha demanda, por que eu estou apresentando aquele pedido, qual que é a justificativa jurídica para aquele pedido, então é a parte do direito. E logo após nós temos a parte do pedido, propriamente, o que eu estou pedindo. Aí eu vou elencar os pedidos em letras ou em números. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Cada um deles em ícones separados. E aí, no final, eu finalizo com a mesma forma de uma petição. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado OAB, sem inventar dados, hein, pessoal? Sem colocar nenhum dado. Apenas escrevendo assim, de maneira direta, para que vocês não percam ponto. Tudo bem? Essa é a visão panorâmica que eu queria mostrar para vocês de um recurso. Agora, vamos analisar cada parte com calma. Lá no início, nós estávamos vendo que temos a folha de interposição.
E na folha de interposição, eu tenho que direcionar a quem? Ao juízo de primeiro grau. Olha como é que eu coloco. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da primeira vara federal da comarca do município X. Como é que eu sei desse dado? A questão disse, porque o processo começou na primeira instância com a primeira vara federal da comarca do município X, está lá na questão. Eu só coloquei aqui por extenso, que é a norma para você colocar o endereçamento. Aí eu começo, excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da primeira vara federal da comarca do município X. Ponto. Esse é o endereçamento. Logo abaixo, eu venho com uma parte que eu coloco o processo. Processo autuado sobre o número, e aí eu coloco espaço. Por que eu não coloco o dado, pessoal? Porque a questão não trouxe o dado do número do processo. Se vocês inventam dados e colocam isso na questão, vocês podem ter a questão de vocês anulada. Então, não façam isso porque a banca não vai tolerar dados inventados. Então, não coloque número inventado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não faça isso. Não coloque nenhum dado. Apenas coloque assim, seco e objetivo. Processo autuado sobre o número tal. Espaço vazio. Não coloca mais nada. Apenas para eles saberem se você conhece a estrutura do seu recurso, da folha de interposição. Então, logo após o endereçamento, que eu direciono ao juízo de primeiro grau, é a apelação, né? Depois eu coloco processo autuado sobre o número, espaço vazio. Tudo bem? Mais abaixo, aí já começa a qualificação das partes. A começar, claro, pela nossa cliente, a Marta. Então, olha como é que eu coloco o endereçamento dela. Tudo também seguindo aquele rito também do artigo 319, que, claro, que se aplica às petições iniciais. Ele se aplica não aos recursos, mas à petição inicial. Mas quando ele fala da parte da classificação das partes, lá no artigo 319 do CPC, a gente também tem que colocar aqueles mesmos dados. Então, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sobre o número tal. Aqui não precisa criar dados, hein, pessoal? Não precisa colocar Marta brasileira, solteira, médica, portadora do RG número tal. Não. Pessoal, não inventem dados na questão. Colocar curto e grosso exatamente como a lei define. O nome, no caso que a questão já disse, Marta. Nacionalidade, estado civil, profissão, portadora de cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito com o CPF do Ministério da Fazenda sobre o número tal. Aí também continua a classificação, residente domiciliada na rua tal, bairro tal, cidade tal, estado tal. Depois de feita essa qualificação, inconformada com a sentença proferida na ação anulatória de lançamento tributário, ou seja, como ela está inconformada com a situação de primeiro grau, que indeferiu um pedido dela, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido dela, então, inconformada com essa situação, de número em epígrafe, ou seja, o número do processo estaria aqui, mas não é para colocar o número de nenhum processo, não inventem dados, de número em epígrafe, proposta em face da União e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidamente inscrito no CNPJ sobre o número tal, com sede em, e aí depois de classificado a parte ré, que no caso é a União e a Secretaria da Receita Federal, no caso o apelado, né, nós temos o apelante, que é a Marta, e o apelado, que seria a União. Aí vem tempestivamente, ou seja, no tempo certo, sem desprezar o prazo da lei, né? Vem tempestivamente por meio de seu advogado, que esta subscreve devidamente inscrito nos quadros da OAB, número tal. Então, por meio de seu advogado, que esta subscreve devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal. Então, aí você vai colocar a sua qualificação, mas não invente dados. OAB número tal, com escritório na rua tal, bairro tal, estado. Então, depois vem a classificação do advogado, onde receberá as devidas intimações. Vem, muito respeitosamente perante a Vossa Excelência, o que eu venho propor? Impor recurso de apelação. Aí você tem que colocar, inclusive, em letras garrafais. Letra grande, para que a banca saiba que você respondeu a peça certa. Então, vem, por meio de seu advogado, perante Vossa Excelência, propor um recurso de apelação. Aí eu coloco a letra grande, para que a pessoa, no caso o examinador, saiba que eu respondi correto a petição, o recurso, né? Com fundamento jurídico no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88,
e do artigo 1009 do CPC 2015, cujas razões e guia comprobatório do preparo seguem anexadas ao processo. Então, eu venho propor um recurso com fundamento em tais e tais artigos, cujas razões e guias comprobatórios do preparo seguem anexas ao processo. Aí depois eu continuo dizendo assim: também é oportuno requerer que seja concedida intimação do apelado nos termos do parágrafo 1º do artigo 1010 do CPC 2015 para a apresentação de suas contrarrazões de acordo com o prazo estabelecido em lei e, por fim, que sejam estes autos do processo remetido ao Tribunal Regional Federal da Parará região. Então, eu finalizo essa parte abaixo do endereçamento, coloco também é oportuno requerer que seja concedida intimação do apelado, ou seja, da União, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1010 do Código de Processo Civil 2015, para a apresentação das suas contrarrazões, ou seja, da sua defesa em fase de recurso, de acordo com o prazo estabelecido em lei, e, por fim, que sejam esses autos do processo remetidos ao Tribunal Regional Federal da Parará região. Não inventar dados. Eu vou colocar o número 1, 2, 3, 4. Não façam isso, porque a questão não falou o dado do número do TRF. Então, apenas coloquem remetido ao Tribunal Regional Federal da espaço região. E aí eu finalizo, de acordo com uma petição inicial, como se fosse uma petição, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo bem? Essa é a parte da nossa peça que envolve a folha de interposição. Endereçamento, o processo, a qualificação da parte, o fundamento para que se direcione ao Tribunal Regional Federal e o termo final, termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Tudo bem? Perfeito. Abaixo, então, da folha de interposição, nós temos as razões da apelação, ou razões recursais. Como é que eu começo a parte das razões, que é a parte mais grossa, maior, é a parte que vem mais fundamentação? Como é que eu começo? Começo com letras garrafais. Razões da apelação. Embaixo eu coloco minha cliente, apelante, Marta. Embaixo, aquele que está sofrendo o recurso, apelados, União e Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou seja, o sujeito passivo. Sujeito ativo, que perdeu na primeira instância, nosso cliente, Marta. Sujeito, falei errado, sujeito ativo, sujeito passivo, mas o que eu quis dizer é o seguinte: Marta, nossa cliente, perdeu na primeira instância, então ela vai recorrer, então ela é a apelante, que está propondo a apelação. E apelado é quem sofre os efeitos da apelação. A União, no caso, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. E embaixo, vocês colocam origem, 3 pontos. Tudo bem? Aí, embaixo de dizer quem é o apelante e quem é o apelado, eu coloco egrégio Tribunal Regional Federal da Parará região. O que é esse egrégio? Excelentíssimo, reverendíssimo, amado, triunfante, excelso tribunal. É uma forma de elogio. Aí eu coloco egrégio Tribunal Regional Federal da Parará região. Aí embaixo eu termino dizendo ilustres presidente e desembargadores federais membros. Então eu estou saudando primeiro o presidente da corte e embaixo os demais desembargadores federais que compõem esta mesma corte. Tudo bem? Então, depois de ter feito a minha saudação e na parte das razões, depois de ter colocado o apelante ou apelado e ter saudado o Tribunal Regional Federal, aí eu começo com a parte dos fatos. O que aconteceu no meu processo. E aqui, pessoal, eu vou descrever basicamente aquilo que foi dito na questão. Eu não estou aqui inventando nada. A exposição dos fatos é você olhar a questão, o enunciado de questão, e apenas escrever com as suas palavras. É basicamente isso. Olha como é que eu coloquei. A apelante Marta, da qual fora devidamente qualificada nesse processo, apresentou adequadamente a declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e RPF no exercício financeiro de 2021, tendo como base o ano de 2020, referente aos valores já descritos na declaração em anexo.
Os respectivos valores foram igualmente declarados no item não tributáveis, e com isso não sendo considerados base de cálculo para Imposto de Renda da Pessoa Física e RPF. Contudo, a apelante ficou surpresa com a notificação emitida pela apelada, a fim de prestar esclarecimentos sobre os valores declarados como não tributáveis. Com isso, a apelante Marta prestou os devidos esclarecimentos, alegando que o valor recebido no montante de R$ 20.000 fora feito pelo seu pai, intitulado como doação. Além disso, a apelante alegou que esse valor fora devidamente pago ao fisco estadual a título de ITCMD, que envolve doação, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Os demais valores declarados no montante respectivo de R$ 150 mil e de R$ 25 mil foram declarados como não hipótese de incidência dos tributos, segundo os entendimentos considerados pelas Cortes Superiores. Entretanto, o fisco federal, apelado, no caso a União, não acolheu essas alegações apresentadas na esfera administrativa e, com isso, lavrou auto de infração exigindo o pagamento dos valores com juros e correção monetária. Por essa razão, também inconformado, a apelante Marta propôs uma ação anulatória de lançamento tributário perante a primeira instância federal. Mas o pedido não prosperou, o qual levou Marta ter que arcar com os valores e mais o ônus de sucumbência judicial. E por isso, a apelante recorre à Egrégia Corte Federal para recorrer da decisão em primeira instância, apresentando os fundamentos jurídicos a seguir expostos. E então, como vocês viram, o seguinte, pessoal, eu basicamente resumi em 3 parágrafos o que a gente viu na parte dos fatos. Agora, olha o pulo do gato aqui, eu coloquei no final o seguinte: e por fim, a apelante recorre à Egrégia Corte Federal para expor as decisões em primeira instância, apresentando os fundamentos jurídicos a seguir expostos. Então, faço um gancho, juntando a parte dos fatos, e logo após eu digo que vai ter a parte do direito, o fundamento que vai basear a ação da minha cliente. Então, o que eu coloco na parte do direito? O que eu poderia colocar na parte do mérito da causa? Você pode colocar a parte do mérito ou direito, tanto faz. Esse é o nome que se dá à fundamentação da sua peça. Olha como é que eu coloquei com as minhas palavras. Você pode escrever com as suas, tendo como base, óbvio, o gabarito da prova. Olha como eu coloquei aqui a fundamentação. Em primeiro lugar, é importante dizer que a doação realizada pela apelante no montante de R$ 20.000 constitui-se uma hipótese de incidência de TCMD, do qual é de competência estadual e não de incidência de IRPF, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que, por sua vez, é de competência federal. A base jurídica está contemplada no artigo 150, inciso 1, da Constituição Federal de 88. Além disso, esse valor é uma hipótese de isenção de impostos sobre a renda, tendo como base o artigo 6º, inciso 16, da Lei Federal 7.713 de 88, como também do artigo 35, inciso 7, a linha C, do Regulamento do Imposto de Renda, o RIR. Não apenas considerando o texto positivado da lei, como também de argumentação jurídica, mas também o entendimento jurisprudencial, a exemplo da súmula 590 do Superior Tribunal de Justiça, diz de maneira clara e precisa que não constitui acréscimo patrimonial o valor recebido a título de rateio e por meio em questão foi no montante de R$ 150 mil decorrentes da liquidação de entidade de previdência privada, desde que não supere o valor da contribuição dos particulares. Também a mesma excelsa Corte Superior Tribunal de Justiça, emitiu outro entendimento jurisprudencial, a exemplo da súmula 498, do qual diz que a verba indenizatória da qual fora concedida à parte apelante não é hipótese de incidência do imposto sobre a renda. E, por isso, o montante de R$ 25 mil não poderia ser tributado.
o que torna, inclusive, o lançamento do tributo como nulo e passível de extinção por decisão judicial dessa Corte, conforme disposto no artigo 156, inciso 10 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Essa foi a fundamentação jurídica que eu coloquei aqui, em torno de 3 ou 4 parágrafos. Lembrando que, quando vocês analisarem o gabarito vai dar apenas um norte, mas a fundamentação cabe a cada um de vocês. Mas a dica é, sempre procurem citar mais artigos, porque quanto maior for a sua fundamentação, mais chance você tem de ganhar e até de gabaritar com essa peça. Tudo bem? A parte da fundamentação é muito importante, a parte do direito. Logo após vem a parte dos pedidos. Tudo bem, eu expus ao desembargador presidente federal tudo. Eu expus os fatos, o que aconteceu no processo e o direito do meu cliente, da minha cliente, no caso, a Marta. Mas, diante de tudo isso que eu falei, o que eu quero com isso? O que eu quero com essa apelação? Aí vem a parte dos pedidos. E aí, como é que eu coloco? Diante do exposto, requer a esse egrégio tribunal que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida, no sentido de, primeiro, que eu vou pedir a anulação do auto de infração emitido pela autoridade fiscal apelada, extinguindo o crédito tributário, constituindo, conforme o artigo 150, inciso 10 do Código Tributário Nacional. B, a intimação da parte contrária para que apresente as razões no recurso do artigo 1010 do Código de Processo Civil de 2015. C, a condenação da Fazenda Pública Federal, a condenação pelo ônus de sucumbência, bem como pelo pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, parágrafo 2º, e 85 do Código de Processo Civil de 2015, bem como do artigo 12 da Lei 4.717, de 65. A parte autora informa que não possui interesse na participação de audiência de conciliação e mediação, que é um dos requisitos também que se exige no artigo 319 do CPC. Então, a parte autora diz que não tem interesse de participar de audiência de conciliação ou mediação, prevista no artigo 319, inciso 7 do CPC 2015, uma vez que a matéria em questão envolve um direito público e indisponível, não podendo ser objeto de autocomposição. Então, eu falo que não pode audiência de conciliação, porque estamos em matéria tributária, que é matéria de direito público. E aí eu finalizo da seguinte forma: termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo bem? Aí eu fecho a minha parte do recurso, assim como numa petição inicial, e não preciso escrever mais nada. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo bem? E aí eu finalizo a parte das razões recursais. Então, pessoal, como nós acabamos de ver, nós temos nas razões, primeiro, o endereçamento de uma maneira mais esparsa, a exposição dos fatos, o que de fato aconteceu, a parte do direito, ou seja, qual é o direito da nossa cliente Marta em relação a essa demanda, depois a parte do pedido, elencando em letras, e por fim, finalizo com a mesma forma de uma petição inicial, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Beleza, pessoal? Basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, a moldura de uma peça processual. Vou ampliar novamente aqui para ficar mais claro e fácil da gente perceber. Acho que eu estou aparecendo aqui, né? Então, como a gente viu, primeira coisa numa petição, a primeira coisa num recurso é a folha de interposição. Tanto no agravo de instrumento como na apelação, vem primeiro a folha de interposição. Só que a diferença é que no agravo, essa folha de interposição vai ao juízo de primeiro grau e as razões para o presidente do TRF, do segundo grau. Enquanto que no agravo de instrumento, não. Tanto a folha de interposição como também as razões recursais, ambas vão direto ao presidente do Tribunal Regional Federal, da segunda instância. Mas como o processo já se encerrou na primeira instância, então primeiro eu vou recorrer ao juiz de primeira instância que indeferiu o meu pedido, e aí ele remete para o Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então, o endereçamento, logo após vem a parte do processo.
Logo após a qualificação das partes, coloco em letras garrafais a minha petição, o que eu estou fazendo, recurso de apelação, e aí eu finalizo a minha apresentação na folha de interposição, tudo bem? É como se fosse uma petição minúscula, apenas dá uma folha. Logo após, vem a parte do endereçamento das razões da minha apelação, dizendo quem é o apelante, quem é o apelado. O apelante é quem apela, ou seja, a nossa cliente, Marta, por meio do seu advogado, eu ou você que está ouvindo, e apelados, ou seja, quem sofre com essa apelação, no caso a União e a Secretaria da Receita Federal. Saúdo o presidente e os demais membros do Tribunal Regional Federal, e aí eu começo com a parte dos fatos. O que aconteceu no meu processo? Qual que é a demanda que aconteceu? O que houve aqui? O que está acontecendo? Eu tenho que colocar na parte da exposição dos fatos. Logo após vem a parte do direito, ou seja, qual é o fundamento jurídico do meu pedido? Qual, com base no CTN, é com base na Constituição, é com base numa lei federal, é com base em que o meu pedido que eu vou fundamentar? Então, a parte do direito ou mérito é aqui que eu vou trazer as balizas do meu recurso, ou seja, é aqui que eu vou trazer a fundamentação do meu pedido. Logo após, no final, se finaliza assim: diante do exposto, requer ao egrégio tribunal que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida no sentido de... Desculpa, pessoal, estou tendo dificuldade aqui de ler, que a letra está bem pequena. Diante do disposto, requer a esse egrégio tribunal que o recurso seja conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida no sentido de... Aí eu coloco os pedidos em letras ou em números, eu posso colocar também. Aí eu finalizo da seguinte forma: termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Perfeito? Muito bem, pessoal. Ampliando aqui a minha imagem, agradeço a todos pela atenção, espero que a explicação tenha ajudado vocês a entender como é que é a formatação de uma apelação, que é um recurso que cai muito em segunda fase, e é um dos recursos que tem mais probabilidade de cair nessa segunda fase agora, desse 40º exame, é uma das peças mais famosas e que já caiu em vários exames de segunda fase em tributário. Se vocês tiverem dúvidas com relação à aula de hoje, deixe aqui nos comentários. E no que precisares, também estou à disposição, não só sobre essa aula, mas também das demais aulas que estamos tendo aqui no canal, tudo bem? Pessoal, um abraço a todos, bons estudos e fico à disposição no que for necessário. Dediquem-se, perseverem nos estudos que vai dar tudo certo, tá bom? Estou aqui à disposição no que for necessário. Um abraço e boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.